todos agora alimentados, né? Estamos na expectativa aí da palestra do Bernardo, né? Eu gostaria que ele se apresentasse primeiramente. Muito obrigado pelo teu pronto atendimento ao nosso pedido aí, né? Vamos ter muita expansão com a sua palestra, eu tenho certeza. Fiquei muito na expectativa quando vi o seu material, fiquei muito feliz de ter você aqui conosco. E agora eu passo a palavra para você. Olha o tamanho da responsabilidade, né? Eu que agradeço, tá? Agradeço pelo convite, agradeço a todos vocês. Meu nome é Bernardo Freitas, eu me identifico mais como Bernardo Freitas. Eu sou psicólogo, sou terapeuta, trabalho também com constelação sistêmica e atualmente eu sou coordenador do Departamento de Saúde Mental da Associação Médica Espírita, da AME, aqui do Piauí. A doutora Kátia Marabuco, que é a presidente da AME, e da AME Piauí, vice-presidente da AME Brasil. Aí ela me convidou para fazer parte do Departamento de Saúde Mental e nós estamos aqui trabalhando nessa expansão da consciência, vendo a psicologia e a psiquiatria de uma forma mais transcendental, né? Porque não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, a AME, ela faz um trabalho muito bonito juntando a ciência e a espiritualidade, né? Temos um dos maiores eventos do mundo, que é o Mednesp, e esse evento acontece a cada 2 anos. Em 2019, nós fizemos aqui no Piauí, eu fui um dos palestrantes, e aí, por conta da pandemia, só no ano passado a gente foi para o Espírito Santo, participar do Mednesp. E o próximo vai ser em São Paulo, então quem é de São Paulo, quem é do Rio, quem quiser participar, conhecer esse evento, é o maior evento de saúde e espiritualidade do planeta, eu considero. E aí as inscrições já estão abertas, então estou aqui Se no Deus ponto. quiser, o Instituto, quem sabe, possa participar, né? Então, estamos no ponto aqui, tá bom? Boa noite, Beto, Juliana, Josiane, Assi, Ideia, né? Não, Ieda, que nome é esse? É, tem um nome aqui, né? Ildeia. Ideia, né? Isso. É porque o L e o I estão juntos aqui, o I e o L, Linda Araújo e Carolina Guimarães. Muito bem, Annalise, boa tarde também, né? Annalise está aí junto com a gente aí. Annalise, muito bom ver você por aí também, ok? Prazer te rever, Bernardo. Muito Prazer é bom. sempre nosso, tá? Prazer é sempre nosso. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os transtornos de personalidade, sobre a óptica reencarnacionista. Primeiro, é importante que a gente entenda o que aqui é personalidade e, consequentemente, o que seria transtorno de personalidade, tá? Personalidade é como a gente se apresenta, é como a gente manifesta nossos pensamentos, como a gente manifesta nossos sentimentos, é como a gente manifesta o nosso jeito de ser, resumindo. Então, o que acontece? Todos nós temos um jeito peculiar de ser, mas no mundo em que nós vivemos, nós temos uma maneira assim que é peculiar, onde todo mundo se comporta mais ou menos do mesmo jeito, da mesma forma. Como se todo mundo tivesse uma maneira mais clássica de pensar, de sentir, de se comportar. A partir do momento em que nós começamos a desviar um pouco da curva nessa maneira de pensar, nessa maneira de sentir, nessa maneira de se comportar, isso é um indício que a gente tem algum transtorno de personalidade, ok? Então, começa por aí. Então, no slide seguinte, eu trouxe um pouquinho do resumo, porque é importante que a gente entenda as 4 forças da psicologia para entender o transtorno, o que é transtorno de personalidade nessa ótica. A primeira escola que eu considero de psicologia que é importante que a gente entenda é a psicanálise, com a presença de Sigmund Freud. Freud foi uma pessoa fantástica, foi uma pessoa que trouxe para nós a visão do inconsciente, foi ele que, através do senhor Charcot, Jean-Martin Charcot, na Faculdade de Salpêtrière, em Paris, foi ele que aprofundou esses conhecimentos. Foi lá que ele foi vendo, foi assistindo às experiências de hipnose com o Charcot, que ele começou a perceber que tinha muitos conteúdos, como ele era da área da medicina, ele achava estranho porque tinha algumas pessoas que tinham alguns comportamentos que não condiziam com questões orgânicas. E aí ele foi observar e começou a perceber que essas questões tinham
a ver mais com conteúdos que estavam guardados em alguma dimensão da nossa psique. Foi aí que ele criou a primeira tópica, inconsciente, subconsciente inconsciente, subconsciente, superconsciente, e depois ele criou o id, ego e superego. O segundo, a segunda força da psicologia que podemos passar aí é o behaviorismo. O behaviorismo vem de behavior, que quer dizer comportamento, tá? E foi o Watson que trouxe essa teoria, onde ele vai determinar que muitos dos nossos comportamentos estão relacionados a crenças limitantes, etc. e tal. Tem muito a ver com as pesquisas feitas com o cachorro, com o condicionamento operante do Skinner, e por aí vai. E a terceira força da psicologia, que agora nós vamos... Pode passar? Esse slide a gente passa mais rápido, viu, Marcelane? Mariângela? A terceira força da psicologia, que vai ser exatamente o humanismo, né? Que foi trazido por John Watson. E o humanismo, ele vem trazendo uma psicologia, como o próprio nome já diz, uma psicologia mais humana. É uma psicologia que não é só o comportamento, não é só os conteúdos do inconsciente, mas traz para nós aí uma visão mais humana da psicologia. Porque eu não sei se vocês sabem que a psicologia, quando ela começou a se transformar em ciência, as pessoas se distanciaram muito da psicologia no sentido popular do termo. Porque a gente sabe o que é psicologia. Psi é mente, é alma. Logia é estudo. Então, psicologia seria exatamente o quê? O estudo da mente ou o estudo da alma, no sentido da palavra. Quando veio a ciência na psicologia de forma mais materialista, mais organicista, o que é que passou a ser chamado a psicologia? A psicologia passou a ser chamada como a ciência do comportamento, ou a ciência do comportamento humano. Então, naturalmente, ela perde esse sentido do estudo da alma e passa a ser o estudo do comportamento, que não é mais a mesma coisa. Aí depois nós temos aí alguns contribuidores, como o Peus, o Fritz Peus. Tem um sonzinho aí, tem um microfone. Tem alguém. Isso. Temos o Fritz Peus, né, que é o criador da Gestalt terapia. A Gestalt terapia ela está muito focada no aqui e agora, é uma filosofia, uma ciência muito bonita também, e é essa área que eu abraço. Eu não sou um psicólogo com a visão psicanalista, nem behaviorista, ou TCC, que é que a gente chama agora, TCC, que é essa teoria cognitivo-comportamental, mas eu sou humanista, gestalterapeuta humanista. E além do Fritz Perls, nós temos o próximo aí, que é exatamente o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, eu trouxe esse pessoal para que a gente pudesse depois pesquisar um pouquinho, saber quem é cada um deles, cada uma dessas escolas. O Viktor Frankl, ele ficou preso lá nos campos de concentração nazista, e ele estudou muito o comportamento das pessoas no campo de concentração, onde as pessoas tinham uma vontade muito grande de viver, de sair dali de dentro, e ele ficou estranhando, porque quando ele saiu do campo de concentração, tinha gente fora que não passou aquela experiência e queria morrer, não tinha gosto pela vida, e aí ele criou a logoterapia, que é exatamente essa visão, essa filosofia de vida que dá sentido ao ser, né? Qual o sentido da nossa vida? Quem trouxe isso muito forte foi o Viktor Frankl, graças às experiências dolorosas dele no campo de concentração nazista. E depois do Viktor Frankl, nós temos mais um, que é exatamente o Alexander Lowen, com a bioenergia. Todos esses conhecimentos, eles contribuem muito para a compreensão da mente humana e do comportamento humano. Mas nós damos um salto muito importante com a quarta força da psicologia, que é exatamente a psicologia transpessoal. Essa psicologia transpessoal ela é muito interessante porque ela começou a surgir, não sei se vocês lembram, se vocês já ouviram falar daqueles movimentos hippies, em que as pessoas começavam a usar as drogas, a maconha, o LSD, aquelas substâncias feitas à base do ópio, e os caras começavam a fazer aquelas viagens muito loucas, etc. e tal. E aí, o que acontece? Eles começaram a perceber que muitas dessas experiências que a gente chamava de fulano de tal está alucinando, substância tal é um alucinógeno,
que hoje, inclusive, já muda-se o nome para enteógenas, substâncias outras, que não são alucinógenas propriamente dito, mas faz com que o indivíduo entre nesse processo de desdobramento. E aí a gente começa a ver o Abraham Maslow como um dos pais da psicologia transpessoal e o Carl Gustav Jung. Não sei se vocês sabem, o Carl Gustav Jung, ele era psicanalista, ele era um amigo muito fiel de Freud, e aí quando ele começou a divergir com Freud, eles começaram a se desentender, e o Carl Gustav Jung foi para um lado e deixou o Freud lá para o outro lado, onde ele ia com as suas teorias relacionadas muito a ver mais com a visão sexual da coisa, não a sexualidade como cópula, como ato sexual propriamente dito, mas como uma energia que dá vida ao ser, onde nós, tudo na nossa natureza era sexo. Na época de Freud, isso mexia muito com aquela visão arcaica da Igreja Católica e muito com a visão, na época, vitoriana também, onde sexo era feio, sexo era proibido, sexo era isso, sexo era aquilo. E Freud, como trouxe muito essa visão da sexualidade, ele foi muito combatido. E Jung começou a perceber que tinha algo mais além disso, então ele começou a seguir um outro caminho, foi por uma outra vertente. E Jung, numa certa vez, ele estava numa cirurgia e ele começou a fazer, ele entrou num processo de experiência de quase morte, de EQM. Inclusive, ele relata que quando ele sai do corpo, sai do hospital, ele sobe, e de cima de onde ele se encontrava, ele conseguia visualizar o planeta Terra. Ou seja, antes dos astronautas irem ao espaço e descrever o planeta Terra, Jung já conseguiu fazer isso graças a essa experiência de quase morte que ele teve. Então, isso contribuiu muito, porque a mãe de Jung era médium e ele naturalmente tinha essas experiências transcendentais, espiritualistas com a mãe, apesar do pai dele ser evangélico, né? E aí nós vemos dois pilares importantes, que é o Jung e o Abraham Maslow. O próximo, o próximo slide, por gentileza, vem falando do Ken Wilber e do Stanislav Grof. Quem foi esses dois? Eles também, vocês podem depois pesquisar um pouquinho. O Stanislav Grof, ele é psiquiatra. Eu vou trazer um pouquinho da história dele rapidinho. O Stanislav Grof, ele como psiquiatra, ele ministrava o ácido lisérgico para os seus pacientes com esquizofrenia. E o ácido lisérgico é o que nós chamamos hoje de LSD. E o que é que acontecia? Esses pacientes começavam a descrever paisagens, começavam a descrever cenas, começavam a descrever situações e o Stanislav não conseguia compreender aquilo. Depois que esses pacientes usavam o ácido lisérgico e voltavam dessa experiência, aparentemente alucinatória, eles melhoravam dos sintomas. E o que foi que o Stanislav Grof descobriu? Que, na verdade, eles não estavam alucinando, eles estavam tendo lembranças de vidas passadas. E, ao lembrarem de vidas passadas, o que é que acontece? Eles melhoravam, eles se curavam dos sintomas. Então, muitos esquizofrênicos têm melhoras consideráveis quando eles acessam essas existências passadas. Essa técnica é muito semelhante ao que nós usamos aqui, no que eu chamo de terapia de regressão a vidas passadas, e vocês do Instituto chamam de investigação do inconsciente. Então, Stanislav Grof fazia isso com ácido lisérgico, e outros especialistas fazem isso com hipnose, e alguns fazem isso apenas com o estado de meditação e de relaxamento. Esse estado de meditação e relaxamento ele era muito utilizado pelos hinduístas, era muito utilizado pelos budistas, pelos hatha yogis, né, pelos yogis, que eles faziam esse movimento de desdobramento através da meditação, através do relaxamento, e eles acessavam essas outras dimensões. Então, o que é que nós, como terapeutas, fazemos isso? Usamos técnicas específicas, o paciente relaxa e desdobra e acessa essas outras dimensões, e aí eles podem lembrar de vidas passadas. Então, o que o Stanislav Grof fazia era basicamente isso, ok? Os próximos são a Elisabeth Kübler-Ross, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, ela tem um trabalho fantástico, trabalhando com pessoas que estão nesse estágio já de quase morte, onde ela relata aqueles passos que a pessoa dá quando recebe um diagnóstico, que é aqueles passos da negação, depois ela que passa pela negação, ela vai tentando barganhar, ela vai tentando aceitar, e ela vai se revoltar,
Então, Elizabeth Kübler-Ross tem um trabalho muito bonito, eu recomendo que vocês procurem pesquisar também. E o Raymond Moody Jr. é uma pessoa também que tem coisas muito interessantes. Depois vocês podem pesquisar esses personagens que vocês encontram. E o próximo é exatamente quem? O Charles Tart e o Daniel Goleman. Eles também têm algumas coisas legais que vocês podem pesquisar para aprofundar os conhecimentos de vocês. E nós temos ainda mais quem agora? Próximo slide. Pronto. Algumas religiões acreditam na reencarnação, tá? Para a gente, eu vou trazer essa questão de religiões porque, embora a gente saiba que nós não trabalhamos com religião propriamente dita, mas como a grande massa mundial, principalmente nós brasileiros, na Europa existem mais algumas restrições à questão da religiosidade por conta dos traumas que a religião deixou, no psiquismo de alguns europeus. Mas a gente sabe que algumas religiões elas são reencarnacionistas. Se você for ver nos estudos mais antigos, os egípcios acreditavam nas encarnações, os hinduístas acreditavam na reencarnação, o budismo, o judaísmo, o candomblé, a umbanda, o espiritismo, a igreja católica liberal também, o cristianismo e o islamismo, por outro lado, não acreditam, mas você já sabe por que não acredita, né? Tem aquele famoso concílio por causa daquela bendita senhora lá que era cortesã, que era prostituta, que não admitia a possibilidade dela voltar como prostituta, como cortesã, então ela mandou tirar dos cânones da igreja essa visão reencarnacionista, mas muitos de nós acreditamos, se for fazer uma pesquisa no Brasil, a grande maioria dos brasileiros acreditam na reencarnação, embora alguns não compreendam os fenômenos transpessoais, mas eles acreditam, então assim, por que que eu estou falando isso e por que que eu trouxe isso? Se a grande maioria de nós ou somos católicos, ou somos umbandistas, ou somos espiritistas, ou trazemos aí as crenças do hinduísmo e do budismo, e essas pessoas começam a ter esses fenômenos transpessoais, então como é que elas vão encontrar em um psicólogo materialista, em um psicólogo, um psiquiatra materialista, a solução para os seus conflitos quando eles começam a lembrar de vidas passadas, por exemplo? Quando eles começam a terem fenômenos transpessoais e ele vai para o psiquiatra com uma série de sintomas e o psiquiatra não entende aqueles sintomas, como é que ele vai encontrar apoio? Como é que ele vai encontrar auxílio? Então, eu vejo essas terapias integrativas, essas terapias que trabalham com essa visão reencarnacionista, como uma grande bênção para essa população. Mas por que isso? Você imagina você chegar num psicólogo e começar a dizer para o psicólogo que está vendo coisas. Ah, eu vejo coisas que só eu vejo, meus parentes não veem. Eu ouço coisas que só eu ouço, meus parentes não veem. Eu sinto cheiro que só eu sinto, meus parentes não sentem esse cheiro. Eu sinto sensações que estão insetos, bichos caminhando no meu corpo e as pessoas olham e não veem nada. Quando eu vou para um psicólogo, para um psiquiatra, relatando essas experiências, o que é que eles vão dizer? Você está alucinando. É uma alucinação visual, é uma alucinação auditiva, é uma alucinação gustativa, é uma alucinação olfativa, alucinação tátil. Então, esses sintomas são sintomas do esquizofrênico. Então, quando a pessoa chega e começa a relatar que está vendo coisas, pode ser que ele realmente seja esquizofrênico, mas pode ser que ele seja médium. E na visão da paranormalidade, né, ele pode ser um paranormal que ele está vendo coisas que realmente estão ali. Ou então, ele pode ter o fenômeno da retrocognição. Retrocognição, que a gente chama na paranormalidade, é o quê? É lembrança de vidas passadas. Ou pré-cognição, que seria exatamente o quê? É uma visão da vida futura. Então, se você chegar com esses sintomas de um paranormal ou de um médium, naturalmente, num psiquiatra e num psicólogo tradicional, mais organicista, a pessoa vai ter muita dificuldade para ser atendido como poderia. Então, o que que acontece? Aí você vai, digamos, vai para um centro espírita. Quando chega lá no centro espírita, que a pessoa começa a relatar, centro espírita ou espiritualista, porque pode ser um terreiro de umbanda, pode ser um terreiro de candomblé. Então, se você for lá, o que é que vai dizer? Vai dizer que você está obsidiado. Se você for numa igreja evangélica ou igreja católica, vai dizer que você está sob processo de demônio, sob uma possessão demoníaca. Aí fica muito complicado se você não tiver as três visões. A visão da psicanálise, a visão da psicologia,
A visão da psicologia, a visão da psiquiatria e a visão espiritualista, independente da religião. Aí ainda tem mais um detalhe. Muitas pessoas que têm delírios, elas podem ter delírios em virtude da sintonia dela com uma encarnação passada. Tem uma propaganda bem interessante, uma propaganda do Posto Ipiranga. Não sei se vocês lembram dessa propaganda. Que chega um psiquiatra num sanatório e está lá os loucos, lá os doentes mentais, as pessoas com transtornos mentais, tudo lá brincando, e etc e tal. Aí o psiquiatra pergunta para um deles, que está com um chapéu aqui na cabeça, chapéu de jornal. Aí ele pergunta para o rapaz, e você, o que é que você fez hoje? Aí diz, eu conquistei a Europa. Aí ele vai para um que tem com a samambaiazinha aqui na cabeça e pergunta, e você, o que é que você fez hoje? Eu coloquei fogo em Roma. Aí um dos doentes mentais lá olha assim para o psiquiatra e diz, e você, o que é que você fez hoje? Aí o psiquiatra diz, eu passei num posto de gasolina, comprei, abasteci meu carro, comprei um televisor, comprei um celular, fiz isso, fez aquilo, os doentes lá só olhando um para o outro. Quando ele termina, muito bem, doutor, muito bem, doutor. Ou seja, eu não sei quem era o mais doido, se era o que dizia que tocou fogo em Roma, se era o que dizia que tinha conquistado a Europa, ou se era o que dizia que tinha comprado tudo isso num posto de gasolina. Então, para nós, que temos essa visão transpessoal, quem seria aquela pessoa que disse que tocou fogo em Roma? Ele poderia ou não poderia ser Nero? Não é isso? Ele poderia, para a psiquiatria e para a psicologia, poderia ser um delírio. Para nós, ele poderia ser Nero. Então, e o que dizia lá, que estava com o chapéu, que dizia que havia tocado, conquistado a Europa? Poderia ser Napoleão. Então, muitas pessoas que adentram um consultório de psicologia, de psiquiatria, eles chegam relatando essas cenas. É muito comum pessoas que têm, por exemplo, claustrofobia, que é medo de lugares fechados, eles descreverem: a montanha está desabando sobre mim, a caverna está desabando sobre mim, eu estou trancado num buraco, eu estou preso, estou não sei o quê. Vai para um psiquiatra, vai para um psicólogo, o que é que ele vai dizer? Vai dizer que ele está delirando ou está alucinando. Então, quando nós olhamos para isso com um olhar reencarnacionista, a coisa começa a mudar, porque, na verdade, ele pode ter sido sepultado vivo, por exemplo, um claustrofóbico. Ele pode ter sido sepultado vivo? Pode. Ele pode ter morrido vítima de um desmoronamento numa mina ou de uma caverna? Pode. Ele pode ter morrido afogado? Pode. Quando a gente trabalha com a investigação do inconsciente ou com terapia de regressão a vidas passadas, a gente vê muito isso. Pessoas que têm sufocação, têm medo de lugares fechados, têm medo de ventilador, de elevador, passa por um processo de regressão terapêutica ou de investigação do inconsciente, vem tudo isso à tona e depois muda, cura, cura. Por que que cura? Porque aquele trauma estava fixado no inconsciente dele. O inconsciente que Freud chama, para os espiritualistas, é o perispírito que Kardec chama, que tem vários nomes. Kardec deu o nome de perispírito, mas eu não trouxe aqui porque é coisa demais, mas tem lá inúmeros nomes. Pode dar uma olhadinha depois, que vocês vão ver a quantidade de números. Então, vai dizer aqui, a reencarnação é um tema profundamente discutido, não só no espiritismo, mas em outras filosofias, tá? Existem inúmeras filosofias que tratam dessa visão da reencarnação. Se vocês forem aprofundar isso, vocês vão ver. Então, vamos ver alguma dessas provas. Primeiro, lembrança de vidas passadas, que é exatamente isso que nós estamos falando, tá? Quantos de vocês já não fizeram investigação do inconsciente ou regressão terapêutica e os pacientes começaram a falar de vidas passadas? Outra prova de reencarnação. Os pesquisadores. Tem pesquisador espírita e tem pesquisador não espírita. Ele vai citar aqui o Hernando Guimarães e o Ian Stevenson. Depois nós temos outro que nós citamos lá na frente. Hernando Guimarães, eu recomendo, pessoal, que vocês procurem, tá? Esse livro, inclusive, eu pus a imagem dele aqui. E o outro ponto importante, que é o quê? Que a gente consegue entender. O próximo slide, por favor. Seria exatamente as informações dos espíritos superiores, que quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, por exemplo, quem tem a oportunidade de ver cartas psicografadas, quem tem a oportunidade de estar em contato com o candomblé, com a Umbanda, com o espiritismo, ou com outras religiões espiritualistas, o xamanismo, por exemplo, vocês podem ter a oportunidade de entrar em contato com esses espíritos que falam, né? E essa filosofia, ela é muito, muito, muito antiga, tá? Séculos, milhares e milhares de anos antes do Cristo.
e as experiências de quase morte. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir falar em EQM, ou experiência de quase morte, que fala exatamente dessas questões aí de pessoas que passam por uma cirurgia e, de repente, elas têm uma morte aparente e começam a descrever todo um cenário na outra dimensão. Próximo. Aí nós temos algumas pessoas que contribuíram com a terapia de regressão de memória. A doutora Ellen Wamba, ou Ellen Van Beck, como algumas pessoas chamam, ela traz esse livro. Eu recomendo que vocês consigam adquirir. Eu li esse livro quando eu tinha 18 anos de idade. Eu, agora, relendo novamente, eu comprei esse livro para mim. Além da doutora Ellen Wamba, temos mais quem? Próximo, por gentileza. Nós temos aqui o Morris Nerterton. Esse cara é fantástico também, eu recomendo que vocês pesquisem ele. E foi ele que trouxe a terapia regressiva para o Brasil. Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de conhecer a próxima pessoa aí do slide, que eu até trouxe ela aí, a Maria Júlia Pietro Pérez. Eu conversei já com o esposo dela, né, que é o Júlio Pérez, já assisti palestra, vocês podem procurar os filhos deles, que é o Ney Pietro Pérez, né, e o Júlio Pérez e a Juliana Pérez. Pessoal, esses quatro, Maria Júlia Pérez, o Ney Pietro Pérez, o Júlio Pérez e a Juliana Pérez, elas têm muita informação importante na área da terapia de regressão a vidas passadas. Eles trabalham com a TCC, tá? Com a terapia cognitivo-comportamental, e eles têm as próprias técnicas dele lá, mas são interessantíssimas. Se vocês conseguirem acessar, vai ajudar muito vocês que estão nos vendo agora. E nós temos também aqui a Edith Fiore, tá? A Edith Fiore tem esses 2 livros lançados, ela trabalhou muito com essa questão de você já viveu antes, é muito legal. Depois ela foi deixando as terapias de vidas passadas, foi trabalhar com possessão espiritual. É muito interessante a literatura dela, vocês podem procurar também. É fantástico esses conhecimentos que ela traz. E nós temos também aqui o próximo, que é o Hans Tendam. Hans Tendam, ele é muito conhecido, ele é holandês, ele, de vez em quando ele vinha ao Brasil, eu não sei a última vez que ele veio, mas ele já ministrou muitos cursos aqui no Brasil com terapia de regressão. Vale a pena conhecer também as técnicas dele. E por que que eu cito esses personagens e por que que é importante que a gente saiba? Porque tem muita gente que não entende a terapia de regressão ou a investigação do inconsciente. Então, quando você começa a estudar esses personagens, esses autores, você entende, principalmente a doutora Ellen Van Beck, ou Ellen Wamba, como algumas pessoas chamam, vocês vão entender que as pesquisas delas são impressionantes, muito interessantes, as pesquisas dela. Porque que acontecia? Ela fazia regressão com a pessoa e a pessoa descrevia: eu estou num campo de batalha. Aí ela perguntava: como é que é a vestimenta? É assim, assim, assim. O chapéu é vermelho, a roupa é azul, o fuzil é assim, o fuzil é assado. Aí ela descrevia detalhes. Aí depois ela ia pesquisar. Eu estou no mercado. Como é que é a comida daí? Ele descrevia a comida, descrevia a fruta, descrevia a moeda, descrevia o dinheiro. Depois ela ia pesquisar. E depois vocês vão perceber o índice entre aspas, coincidência é de impressionar. É mais de 90% o índice de acertos. Então, quando você faz uma regressão ou a investigação do inconsciente com uma pessoa, aí a pessoa diz: é porque eu fui fulano de tal na região tal, e depois você vai procurar nos arquivos, você acha tudo. Então, esses personagens, eles fizeram essas pesquisas fantásticas que comprovam. Então, é muito comum, quando a gente trabalha com terapia de regressão a vidas passadas ou investigação do inconsciente, que depois você pesquisa e você encontra a raiz do sintoma. Coisa que uma psicologia tradicional, uma terapia tradicional não consegue. Você imagina uma pessoa que está tomando medicamento anos, 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 passa por uma investigação do inconsciente ou passa por uma terapia de regressão a vidas passadas, descobre que aquela regressão está relacionada a um trauma que ela causou, a um trauma causado no passado, e imediatamente você ressignifica aquela experiência. Quando volta para o presente, volta de uma forma assim, quase que curada. E depois é só um processo de cura que vai acontecendo aos poucos. Eu acho muito interessante quando a gente trabalha com regressão, não só a vidas passadas, mas imagina assim, uma pessoa que sofreu um trauma na infância. Aí você faz com que ela, através da técnica mesmo de relaxamento, você faz ela lembrar, ou auxilia na lembrança, né? Que a gente não leva a pessoa para lembrar, a gente auxilia na lembrança. Então, ela vai lá na infância dela e ela lembra de uma experiência dolorosa que ela sofreu. E lá é como se o adulto dela hoje conversasse com a criança dela e acolhe aquela criança ferida.
aquela criança abandonada, aquela criança rejeitada, aquela criança humilhada, aquela criança violentada. Então, ela entra em contato com essa criança e acolhe essa criança ferida. Então, o que a gente faz com a terapia de regressão ou com a investigação do inconsciente é exatamente isso. A pessoa vai a uma encarnação passada, assim como nós vamos na nossa infância, e lá nós entramos em contato com essa criança ferida ou com essa alma ferida que nós temos. E nós temos também aqui mais um personagem que é exatamente a Maria Teodora Guimarães, que ela traz esses dois livros, né? Viajantes e a Terapia de Vidas Passadas, que eu também acho muito importante que a gente conheça. Eu achei muito essa frase dela, muito interessante, quando ela diz: acreditamos que chegará o tempo em que a simplicidade da reencarnação, como um fato lógico, encontrará abrigo também entre os psicoterapeutas, frente aos resultados permanentes e precisos que o tratamento como a TVP, que ela vai chamar aqui Terapia de Vivências Passadas, obtém, apesar dos protestos conservadores. O próximo, por favor. Aí nós temos alguns personagens importantes. Vocês memorizem, depois vocês pesquisam, que é o Jim Tucker. O próximo personagem, que é o Gary Schwartz também, que é uma pessoa muito interessante, que vale a pena a gente conhecer. O próximo, o Fernando Haraldson também, que é outro cara fantástico, que vale a pena vocês pesquisarem. Ele vai ficar disponível para vocês, né? E o Jeff Levine também, que é outro personagem importantíssimo da terapia da regressão. Todas essas pessoas, esse personagem, pessoal, vocês podem pesquisar. E tem esse aí também, que eu não consigo ler o nome dele agora, é um nome estranho, quem conseguir ler pode depois ver aí, mais um. E o próximo, que é exatamente o Ian Stevenson. Esse rapazinho aqui, ele fez pesquisas fantásticas, a pessoa lembrava de vidas passadas, aí ele pegava a pessoa e ia atrás, e lá ele descobria. É muito comum algumas pessoas lembrarem de vidas passadas e dizer para o pai: ó, você não é meu pai, não é minha mãe, não sei o que, coisa e tal. Aí minha mãe é falando de tal, meu pai é falando de tal. Aí ele ia atrás e descobria os pais da pessoa, onde a pessoa tinha vivido. E o próximo, que é exatamente o nosso brasileiro, que é o Hernando Guimarães Andrade. Recomendo a leitura desse livro, que vai ajudar muito a quem trabalha com terapia de vidas passadas. E aí nós temos mais quem? Esses livros aqui, pessoal, é um livro que eu leio bastante, estudo bastante, que são os livros que dão base para a gente como psicólogo. E os terapeutas reencarnacionistas podem se utilizar desse material. O DSM-5, que é lançado pelo Instituto de Psiquiatria Americana, o CID-10, agora é o CID-11. Esse CID-10, o 11, ele ainda não foi traduzido para o português. A última notícia que eu tive é que ele não foi traduzido ainda para o português. Nós ainda estamos nos utilizando do CID-10, e nós temos esse também, o Del Galarrond. É muito bom esse livro também, que eu recomendo, que é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Por que é importante que a gente saiba disso? Porque se nós não pode deixar, pode passar. Porque se nós não visualizarmos os transtornos com o olhar reencarnacionista, nós não vamos entender. Muitos esquizofrênicos, por exemplo, são pessoas que carregam consigo muita culpa. Muitos depressivos carregam consigo muita culpa. E essa culpa está exatamente relacionada a traumas causados ou traumas sofridos em existências passadas. Então, vocês imaginem quantas pessoas nós ferimos e quantas feridas nós já sofremos. E essas feridas estão exatamente fixadas no nosso inconsciente. Leon Denis, que é um autor espírita, ele diz que o inconsciente o que o perispírito é o inconsciente dos psiquistas. Então, se nós formos dar uma olhadinha na nossa história de vida, quantas guerras nós não já participamos? Matamos e morremos, perseguimos e fomos perseguidos, roubamos e fomos roubados, violentamos e fomos violentados, agredimos e fomos agredidos, traímos e fomos traídos. Então, todas essas experiências, elas estão fixadas no nosso psiquismo. Elas estão fixadas no nosso inconsciente. E por estarem fixadas no nosso inconsciente, no nosso psiquismo ou no nosso perispírito, eles afloram em forma de sintomas. E se nós não dermos conta disso, como é que nós vamos tratar os nossos pacientes? Então, dentre outras questões que assolam a humanidade contemporânea, estão, sem dúvida alguma, os transtornos de personalidade. Pode-se observar a presença deles na raiz do sofrimento que aflige o planeta. Esse é um quadro complexo que, em sua grande maioria,
possui causa originada em condutas pretéritas. Vai transtorno de personalidade paranoide, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade esquizoide, transtorno de personalidade esquizotípica, transtorno de personalidade narcisista. Todos esses transtornos têm uma raiz em encarnações passadas. Quando nós vamos estudar isso à luz da psiquiatria e à luz da psicologia, se diz, não, são multifatoriais. Sim, mas não se leva em consideração a reencarnação. E se nós não levarmos em consideração, nós não vamos conseguir ajudar os nossos pacientes. O que diz mais, Joana de Ângeles? Próximo, por favor. É o delay. Pronto, o que é que ela diz nesse livro? Ó, esse livro, pessoal, nós temos ele, nós estudamos ele, temos um grupo de estudo de psicologia, psiquiatria e espiritualidade. Pode voltar um pouquinho, por favor? Opa, vou para o começo. O que é que ela vai dizer? Herdeiro de si mesmo, o espírito milenar leva em sua bagagem, esculpidos no psiquismo, sentimentos como raiva, culpa, medo, sensação de ser injustiçado, necessidade de poder, entre outros tantos, que ficam arquivados nos porões do inconsciente pessoal, que, estando sob as vestes da matéria e associados aos instintos primitivos, podem assumir o formato de uma herança negativa que ressurge como necessidade de reparação. Olha que coisa interessante. Nós vemos as pessoas que têm algum transtorno mental, algum transtorno de personalidade ou algum transtorno de humor, entender que são espíritos que estão em processo de reparação. E quando a gente trata esses espíritos não como um ser criminoso qualquer, mas como um irmão nosso, precisando de autoconhecimento, precisando de amparo, de acolhimento, olhando com um olhar reencarnacionista, sabendo que nós também nos equivocamos no passado, trazemos muito do nosso instinto no presente, nós teremos melhor condição de ser mais empático com esses pacientes. E o próximo slide, que vai dizer... Pronto. Essa herança necessita ser compreendida e educada, com a finalidade de oferecer novas oportunidades para que possa se integrar à personalidade e conquistar o desenvolvimento de valores sublimes até atingir a perfeição moral e espiritual. Porque é essa a nossa proposta. A nossa proposta como terapeuta, não sei se vocês lembram que a palavra terapeuta quer dizer aquele que cura. Então, na verdade, nós seremos os facilitadores da cura do indivíduo. E como é que nós vamos facilitar a cura de uma pessoa se nós não tivermos noção da raiz desses transtornos mentais? E a raiz desses transtornos mentais está exatamente nas histórias de vidas nossas já vivenciadas no passado. E, ao mesmo tempo que nós compreendemos que no inconsciente, assim como traz a nossa história passada, também traz as nossas potencialidades futuras, que um dia todos nós iremos ser espíritos puros, que a Joana de Ângeles vai chamar de estado de plenitude, a filosofia oriental vai chamar de samadhi, ou vai dizer assim, estado de iluminação, um dia todos nós iremos atingir. Então, pessoal, acho que é por aqui que a gente finaliza. Perguntas, acrescentar, então fica aqui por conta de vocês. Tá? É só um resumo, recomendo a vocês que pesquisem mais, que isso aqui é só um resumo, tá? Não tem como falar tudo agora, senão. Que Diga, Regiane. incrível conhecer essa história, né, de uma forma cronológica, como você trouxe, né, traz uma clareza para a gente de como as coisas vêm ascendendo, né, de uma maneira que venha para o consciente de uma forma mais clara, né, e ter essa cronologia foi sensacional. Muito obrigada pela sua contribuição. Te agradeço. Eu Nós gostaria de temos dar uma palavrinha perguntas. também antes, agradecer, Maria, antes de tu passar, e dizer o Bernardo que foi assim imprescindível, né? Muito importante, inclusive os autores, alguns dos autores citados eu já havia falado para os professores que, né, até a Mari me lembrou que eu já havia dito que nós precisamos ler sobre eles, eles já trazem. Então, assim, muito enriquecedora a tua palestra, Bernardo. Muito obrigada, muito linda. Eu que agradeço. Tem Nós temos, perguntas, eu acho que tem uma pergunta, temos, né? Tá. temos uma Tá. pergunta, sim. A Tati pergunta, Bernardo, como você percebe o inconsciente coletivo de Jung, como que Jung cita, mas pelo olhar da espiritualidade? Pronto. O que é que acontece? Vou procurar ser breve, tá?
Vamos imaginar que nós vivemos 50 encarnações, cada um de nós, tá? Então, todas essas experiências de vidas e acumuladas em nós, elas estão no nosso psiquismo hoje. Reencarnamos como homem, como mulher, como preto, como branco, como rico, como pobre, como senhor, como escravo, e todas essas experiências estão em nós. Então, naturalmente, o inconsciente coletivo de Jung é o conjunto das experiências que nós já vivemos. É por isso que ele vai dizer assim, são os nossos ancestrais. Mas nós somos os nossos ancestrais, tá? Se nós vamos perceber, ó, nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tetravós, 32 pentavós, 64, não sei, vai para trás. Você vai ver quantos parentes nós não tivemos no passado, e esses parentes, muitos desses parentes, somos nós hoje. Então, quantas guerras nossos ancestrais já viveram? E nós estamos aqui carregando todas as experiências dos nossos ancestrais. Então, o inconsciente coletivo de Jung, para a psicologia espírita, para a psicologia de Joana de Ângeles, para a psicologia transpessoal, é exatamente o conjunto das nossas experiências já vividas no passado, que está no nosso psiquismo agora. E, ao mesmo tempo, as nossas encarnações futuras. Porque, querendo ou não, nós trazemos potencialidades do futuro que está aqui esperando o momento para desabrochar. Não sei se eu Perfeito. respondi. Respondeu perfeitamente. Respondeu a todos, né? Muito interessante. Sempre interessante ouvi-los. Ok, você pode fazer os seus agradecimentos finais, porque as pessoal. nossas perguntas acabaram, apenas muitas gratidões Mas aqui eu, de toda a equipe, né, que trouxe aqui, todo mundo no chat aqui parabenizando você pelas suas palavras, pelo modo que se explanou, né? Muito obrigada. Mari, eu gostaria só de acrescentar aqui que, às vezes, Bernardo, e você, com certeza, com a competência que tem e o esclarecimento que tem, entende, às vezes as perguntas nem surgem, devido à complexidade do tema, que foi tão bem explanado, até onde nós conseguimos abordar neste momento, em tão pouco tempo, que as perguntas não surgem não porque não hajam dúvidas e desejos de aprofundar, mas é que além da explanação é um tema tão complexo que às vezes a gente tem dificuldade até de formular uma pergunta relativa ao tema, assim foi com a física quântica também, que é um tema que se a gente não domina, não se consegue nem formular exatamente uma pergunta, não é? Então, assim, ó, muitíssimo obrigado, muita gratidão, Bernardo, querido. Eu que agradeço, tá? Como a gente disse, com mais estudo, com mais leitura, vamos criando novas conexões neurais, fica mais fácil para compreender. É E eu tempo também. tenho, e eu tenho o prazer, a felicidade de, através da minha querida professora do Instituto também, Marinês Hong, né, conversado com o Bernardo, e eu faço parte do grupo de estudos, desse grupo de estudos, da qual o Bernardo coordena, e a Marinês também participa. Então, muito obrigada, Bernardo, por eu Fica o estar lá com convite, vocês viu, também. Regiane? Quem quiser participar, a gente fica o convite, participar de um dia aí para a gente ver. Eu acho que vai enriquecer bastante, tá bom? É Isso. sempre aos domingos, quinzenalmente, às 16 horas. Hoje tem, daqui a pouco estamos lá na turma. Tá vendo? Muito Interessante. Quero obrigada, fazer parte Bernardo. desse estudo aí também. Achei muito Eu vou interessante. colocar para o pessoal depois. Beleza. Então, tá ok.